Bom dia, oitavos anos! Esta é a revisão dos módulos 13, 14 e 15 da apostila do quarto bimestre. Começando pelo módulo 13, Estados Unidos, as atividades industriais. 5 fatores explicam a posição dos Estados Unidos entre as mais ricas e poderosas nações do mundo. Suas riquezas naturais, que reduziram sua dependência externa quanto a alimentos e matéria-prima, o controle de vastas áreas do mundo, que manteve sob dependência econômica, tecnológica e militar, o grande e rico mercado consumidor interno, que é o maior do que o externo, e a grande entrada de mão de obra imigrante e o domínio de tecnologias avançadas. Seu PIB esteve na liderança mundial por mais de um século, sendo ultrapassado pela China em 2014. Possui maior utilização de fontes energéticas advindas de combustíveis fósseis, com aumento gradativo das fontes de energias renováveis e diminuição do consumo de carvão. Com oleodutos e gasodutos, que facilitam o transporte de petróleo e gás natural por todo o seu território, entre suas refinarias e passando por seu parceiro comercial, o Canadá. Apresenta grandes reservas de carvão, que inicialmente impulsionaram sua industrialização, mas atualmente está sendo gradativamente substituído por fontes mais limpas e renováveis. É o terceiro maior produtor mundial de fosfatos utilizados na produção de adubos, chumbo usado em baterias automotivas e cabos elétricos também, e molibdênio usado em radioscopia médica. É o país com maior porcentagem de empresas transnacionais com sede em seu território, seguido pela China, Japão e França. Essas empresas se espalham por todos os continentes, procurando controlar os setores mais produtivos da economia, principalmente na área tecnológica. Seu mercado interno é tão forte que a sua população consegue gastar com eles mais do que o PIB de mais de 200 nações do mundo, tendo consumido em 2016 4 vezes o valor do PIB brasileiro. Reflexo de seu poder de compra, e o aumento constante do consumo de tecnologia, que invade as casas estadunidenses. A parte nordeste do país, chamada Manufacturing Belt, apresentou grande concentração de indústrias nacionais por sua proximidade com matérias-primas, fontes de energia e mercados consumidores, atraindo concentrações de indústrias siderúrgicas, automobilísticas, mecânicas e ferroviárias. Atualmente em decadência e sendo muitas vezes até chamada de Rust Belt, que seria um cinturão de ferrugem, pela fuga de indústrias e pessoas para o sul do país, que é um local chamado de Sun Belt. Neste local, houve grande crescimento econômico pelo desenvolvimento agrícola, imigração de mexicanos como mão de obra e desenvolvimento de indústrias de alta tecnologia, como a aeroespacial. O oeste é favorecido pela abundância de alguns recursos minerais das montanhas rochosas, elevado potencial hidrelétrico, indústrias aeronáutica de aviões e mísseis ligados ao setor de defesa, e o crescimento de indústrias dos setores de informática e eletrônica do Vale do Silício, no estado da Califórnia. Com isso, finalizamos o módulo 13 e iniciamos o módulo 14. Canadá, parceiro dos Estados Unidos. O Canadá tem os Estados Unidos como principal parceiro econômico, tornando-o dependente desta relação, sendo que, com o acordo de livre comércio entre eles, 75% das exportações canadenses são para os Estados Unidos e 50% do que os canadenses importam vem dos Estados Unidos. Divide-se em 13 unidades políticas e possui a segunda maior extensão territorial do mundo. Foi colonizado por franceses e ingleses, de forma que Quebec fala francês e o restante do país fala inglês. Seu sistema político é constituído por uma monarquia constitucional, em que a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, delega seu poder a um governador-geral, um Estado federativo, que dá autonomia a cada unidade política, responsável pela saúde e educação da população, enquanto os 3 territórios são controlados pelo governo. E, por último, uma democracia parlamentarista semelhante ao sistema britânico, formado pelo governador-geral, que representa a rainha,
105 senadores e 338 deputados, sendo o primeiro-ministro o poder executivo, em geral líder do partido, com maior representação na Câmara dos Comuns, que seriam esses 338 deputados. Sua população se concentra ao sul e sudeste por causa do clima e crescimento econômico. Tem a pequena população de 35 milhões de habitantes e o povoamento de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Seu crescimento vegetativo é baixo, influenciado pela elevada urbanização e alto desenvolvimento humano, se mantendo entre os países de maior índice de desenvolvimento humano, em que praticamente não há analfabetismo e o número de universitários é elevado. Seu incentivo à imigração se dá pela numerosa população idosa, com mais de 65 anos, e pequena população jovem, com menos de 15 anos, o que poderia levar à falta de mão de obra e afetaria seu crescimento econômico. O seu clima frio traz invernos longos e rigorosos. Por isso, a agricultura se concentra mais ao sul. Apresenta terras improdutivas ao norte, onde se encontra a vegetação de tundra, e a floresta de coníferas, onde funciona a atividade de extrativismo, com a pecuária intensiva e extensiva, que eles têm os dois, e a agricultura na porção meridional, que seria ao sul. O Canadá é o maior produtor mundial de papel e celulose, além de madeira, através da silvicultura para poupar a sua floresta, substituindo as árvores cortadas por outras da mesma espécie. Com a sexta maior produção de petróleo e quarto como exportador, o Canadá se mantém entre os 10 maiores produtores de petróleo há décadas. E sua elevada geração de eletricidade facilita sua exploração mineral e o crescimento industrial. Com isso, terminamos o módulo 14 e iniciamos o módulo 15. Japão, uma potência econômica mundial. O Japão está entre os países cuja população apresenta maior poder de compra, sendo um importante país industrial e um dos principais polos de desenvolvimento e tecnologia. Sua população absoluta vem diminuindo, chegando a ter um crescimento vegetativo negativo, pois a taxa de mortalidade superou a de natalidade, ou seja, o número de nascimentos é menor do que o número de mortos, tendo maior número de idosos do que de jovens, provocando o envelhecimento da população. O território japonês é pequeno e a população numerosa. O país é bastante povoado, com 341 habitantes por quilômetro quadrado, com regiões vazias em áreas montanhosas e as mais frias, que ficam ao norte do país. A aglomeração demográfica em áreas urbanas levam a problemas como aumento do custo de terrenos e casas, poluição atmosférica, dificuldade no tratamento de lixo e o trânsito mais lento. Teve um elevado crescimento do PIB em décadas anteriores, mas após algumas crises internacionais passou a manter seu PIB estabilizado, porém abaixo dos padrões anteriores. Sua agropecuária altamente mecanizada e produtiva levou à diminuição da mão de obra rural, que migrou para a área urbana, e como a mecanização também se encontra nas indústrias do setor secundário, a mão de obra se concentra no setor terciário, na prestação de serviços, em suas cidades moderníssimas, O relevo excessivamente montanhoso, a preservação de extensas áreas de florestas e o crescimento urbano e industrial sobre planícies de solos férteis explica a escassez de terras agrícolas, que precisa compensar a falta de espaço com elevada mecanização e intensivo uso de tecnologia para aumentar sua produção. Suas principais produções agrícolas serão relacionadas a alimentos mais versáteis, que se adaptem ao seu solo e ao seu clima, que traz 4 estações do ano bem definidas e em quase todo o território japonês, além das monções que alagam a região sul, facilitando o cultivo de arroz. A pesca no Japão foi diminuindo com o tempo, por causa da diminuição do consumo de peixes, por influência da alimentação ocidental, o que leva o país a importar o que antes não consumiam. A automação e a robotização industrial cresceu rapidamente no Japão, sendo o primeiro país a desenvolver e empregar robôs industriais, tendo hoje metade dessas máquinas do mundo. Adotou o toyotismo, em que não se fabricam objetos em massa,
com ênfase na qualidade e eliminação total de desperdício, segundo o sistema Just-in-Time. Então, eles fazem o produto na hora em que ele for pedido. Eles fazem por encomenda, não ficam guardando um monte de estoque. O país tem a 5ª maior produção e o consumo de energia elétrica do mundo, dependente de termoelétricas que utilizam combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão, levando a importar essas fontes energéticas de outros países. O Japão apresenta elevada industrialização e sua balança comercial é positiva, exportando mais do que importando, ou seja, no comércio internacional, seus ganhos são maiores do que os seus gastos. Com isso, terminamos a nossa revisão. Leiam a apostila e bom estudo!